E eu quero compartilhar a palavra para a gente poder remir aqui o nosso tempo. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 4. Atos 4, hoje eu falei no domingo passado sobre 4 grupos que cercam ali Atos 3 e 4, nos fala do milagre do homem coxo de nascença, aleijado de nascença, que era colocado à porta do templo, e Pedro e João passou por aquele homem, e disse: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E ali as pessoas ficaram estupefatas de ver aquele milagre, aquela manifestação do sobrenatural de Deus. E nós ministramos no domingo passado sobre 4 grupos. Alguém lembra? Quem estava aqui domingo passado? Vou passar o microfone aqui para vocês poderem. 4 grupos que compõem aí um milagre. Tiramos algumas lições para a nossa vida. Quem lembra de um dos 4 grupos que compõem um milagre aí? Primeiro grupo, o grupo dos... Qual? A senhora escreveu tudo aí, né? Está com a cola aí. Coisa boa. É isso aí. Primeiro grupo, então, é quem, Mambete? Puxa aí. Isso. Olha aí. Não vai deixar nada para os irmãos, não? Isso. É isso aí. Que maravilha. Vamos dar uma salva de palma aí para Jesus. Mambete, anota tudo, minha filha. É isso aí. Eu também vou. Anota tudo. Então nós temos os 4 grupos, os necessitados de um milagre, representado pelo aleijado, nessa história. E nós aprendemos algumas lições de ser grato pelo comum que nos cerca, lembra? Nós aprendemos lições com eles, sobre os instrumentos do milagre, representado por Pedro e João, onde nós também aprendemos lições que na caminhada, quem cultiva uma vida de oração é surpreendido, né, na trajetória por milagres de Deus, sobre nós realmente honrarmos a vida daquilo, honrar com a nossa vida a mensagem que nós pregamos. Olhe para nós. Nós falamos sobre o terceiro grupo, que são aquelas testemunhas do milagre. Aqueles homens ficaram ali impressionados, admirados, estupefatos com o milagre. E temos os opositores. Mesmo você vivendo a maior de todas as bênçãos na sua vida, vai ter gente para resistir. Mesmo você fazendo bem para alguém, vai ter os opositores do milagre ali representados pelos líderes religiosos. Então esses são os 4 grupos, e destacamos, não mergulhamos, mas falamos sobre um que não é um grupo, mas é um destaque do texto, que é o autor do milagre. E é sobre ele que nós vamos mergulhar um pouco mais e conhecer a autoridade. Lindo ver que nessa conexão do Espírito, todas as canções, né, foram cantadas vislumbrando de fato a grandeza de Deus, o poder de Jesus, e é isso que nós vamos ver nessa noite, sobre esse autor do milagre, que perpetua, que passa ali, perpassa pelos capítulos 2, 3, 4, com toda a ênfase. Você vai ver que lá em Atos 2, quando Pedro e a igreja é cheia do Espírito Santo, Pedro prega. Atos 3, quando o pessoal acontece o milagre, Pedro prega. Em Atos 4, quando eles são presos, colocados diante do Sinédrio, Pedro prega. E todas as 3 pregações de Pedro, quem ele coloca no destaque? O autor do milagre, Jesus. Então nós vamos ver sobre isso, para que a gente entenda essa autoridade que está sobre ele, e o que isso tem a ver comigo e você hoje. Preparados? Vamos lá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nós lemos o 3, vamos ler o 4 aqui. Permita-me ler um trecho do 3, que eu não li no domingo passado. Vamos lá, Atos, pode permanecer sentado, capítulo 3, verso de número 12, a seguir. Quando o coxo entra no templo saltando ali. Quando Pedro, os irmãos acharam? Atos 3, 12. Acharam? Amém? E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, preste atenção, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se fosse por nosso intermédio, ou por nosso próprio poder, ou nossa santidade, fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a esse filho, ao seu filho, Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negastes, tendo a ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, que no caso aqui era Barrabás, e mataste o príncipe da vida. Olha o Pedro o tempo todo exaltando a grandeza de Jesus. Verso 15, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 16 e último dessa parte, e pela fé no seu nome,
fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora o capítulo de número 4. Esse é Pedro falando para aqueles que eram testemunhos do milagre. Então Pedro e João foram presos, colocados diante do Sinédrio. Capítulo 4, verso 7, um outro discurso de Pedro. Capítulo 4, verso 7. E pondo-os no meio, perguntaram. Os homens perguntaram, os religiosos, opositores do milagre, perguntaram para ele: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Verso de número 12: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os nomes, pelo qual devamos ser salvos. Verso 13 para finalizar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais, nesse momento, pedir Jesus para falar conosco através da sua palavra. Pai, Tu és tremendo, maravilhoso, nós Te exaltamos essa noite, Te agradecemos por estarmos reunidos aqui para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. O Senhor habita no meio dos louvores e podemos, ó Deus, desfrutar, perceber essa presença manifesta do Senhor no nosso meio. E neste momento pedimos que o Senhor, ó Deus, afine os nossos ouvidos, dê sensibilidade, ó Deus, ao nosso coração, para ouvir a voz poderosa do Senhor, Pai. Aquilo que os céus têm preparado para ministrar ao nosso coração, seja isso liberado sobre cada vida aqui nessa noite. O Senhor sonda, o Senhor conhece a realidade, ó Deus, os desafios, as vicissitudes, os problemas, as dores de cada vida, e nós estamos diante do nome daquele que tem poder sobre todas as coisas. E assim como Pedro anunciou, Pai, nessa noite nós assim também cremos no poder do nome de Jesus manifesto nessa casa e sobre vidas, para curar, para salvar, para libertar, para abrir portas, para fazer, ó Deus, o impossível acontecer. Nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, dois textos que eu quero aqui aproveitar e deixar em destaque paralelamente a Atos 4, Atos 3 e 4, em que Pedro anuncia sobre Jesus, é Mateus 10, 1. Pode colocar para mim, por gentileza, o pessoal da mídia, Mateus 10, 1. Só no telão mesmo. Pode deixar, pode colocar aí, eu vou ler. Mateus 10, verso 1 agora. Tá o verso 10, pode colocar. Isso. Chamando seus 12 discípulos, vamos ler juntos? 2, 3 e... Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Você crê nisso? Amém? Bom, por diversas vezes eu já passei nas ruas da nossa cidade, e às vezes um semáforo está estragado, alguma coisa assim, ou em manutenção. Nesse período também de reformas nas vias lá do centro da cidade, a gente sempre vê essa situação. A gente vê ali, ou às vezes um policial, ou um guarda, né, municipal, é assim que chama, um guarda municipal ali, fazendo a gestão do trânsito. E a gente vê que os guardinhas lá, seja o policial ou os vestidos de guarda municipal, eles só fazem o sinal com a mão assim, né? Dá um sinal com a mão, o carro para, aponta para cá, a gente vira, é assim ou não é?
pode estar o sinal lá aberto, ele sempre mandou parar, a gente para. Eles têm essa autoridade, seja esse guarda municipal, não sei se é essa expressão correta, é isso mesmo? Ou o policial mesmo, às vezes situações em que o policial militar está agindo ali, e ele precisa fazer alguma gestão ali do trânsito. E uma percepção óbvia que nós sabemos é que essas pessoas, os carros não param por causa do poder físico que elas têm, óbvio, sim ou não? Não é que ela tem força para poder resistir o carro, mas por que os carros param? Por causa da o quê? Autoridade pela qual eles são revestidos. Vai eu tentar ali parar, chegar no meio-dia lá no centro da Avenida Minas Gerais, não, aqui ninguém passa mais não, vai dar ruim. Por quê? São pessoas comuns como eu, mas porém eles são revestidos de autoridade. Seja para parar o carro, seja o policial militar para dar voz de prisão, para poder prender uma pessoa, seja para interditar uma rua. Então uma pessoa que não possui, uma pessoa comum, porém que não possui essa autoridade, ela não consegue ter essas ações de ordem. Então o que é a autoridade? Nós vamos entender sobre a autoridade do nome de Jesus e o que isso tem a ver com a gente. A autoridade é o poder conferido a alguém. A autoridade é o poder conferido a alguém, é alguém investido de um poder para exercitar uma determinada missão ou função. Isso basicamente é autoridade. Trazendo para nós, pode deixar o texto aqui por gentileza no telão, trazendo de Mateus 10:1, trazendo para nós, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual é o poder dado pelo próprio Deus àqueles que tiveram um encontro com Jesus. Isso é autoridade espiritual. Ou seja, é um poder que vem dos céus, é um poder gerado do reino espiritual, que vem do próprio Cristo, nos mostrando que o cristão é quem? São pessoas comuns, mas que são revestidas ao ter um encontro com Jesus de autoridade. O que o texto diz? Chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Para quê? Para uma missão. Então conferiu um poder dos céus para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Coloca por gentileza o texto de Lucas 10:17. Lucas 10:17. Deixa eu ver se é esse mesmo ou é Mateus 10 aqui, que eu esqueci de anotar. Vê Lucas 10:17 para a gente, só para que os irmãos entendam. Isso mesmo, Lucas 10:17. A gente percebe então isso. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, além dos 12, Jesus conferiu ali aos 70 que saíram de 2 a 2 e viveram essa mesma realidade. Então, a autoridade espiritual que você vai ver Pedro e João, pessoas que no texto que nós lemos, incultas. Ele não tinha um conhecimento, ele não era um cara inteligentíssimo, um mestre da lei. Ele era um cara inculto, indouto. Ele era uma pessoa com a intelectualidade limitada. Mas esse homem era revestido de autoridade. Uma autoridade que vem do céu. O que faz com que pessoa como ele, era uma pessoa comum, mas revestido dessa autoridade, dessa arma espiritual, desse uniforme dos céus, que é a armadura de Deus, contra as ações do inimigo. Aí nós lemos esse texto de Mateus 10, que nos diz que Jesus, chamando os 12, deu-lhes autoridade. E essa autoridade é para curar enfermos, e que nós lemos para expulsar demônios. Mais à frente, o verso 7 e 8, fala também que Jesus deu autoridade para eles pregarem, purificarem leprosos e até ressuscitarem os mortos. Agora, qual que é a boa notícia? Que essa autoridade não ficou restrita aos 12, que no primeiro texto fala que foi aos 12, mas nós vemos que essa autoridade também foi concedida aos outros 72 voltaram alegres. O que nos faz já perceber que a autoridade espiritual não ficou restrita ali ao colégio apostólico dos 12 discípulos, mas ela é extensiva a todos os salvos da terra.
A autoridade espiritual, esse poder espiritual para expulsar inimigos, né, mas demônios, para poder curar, para poder pregar, enfim, essa autoridade, ela foi conferida a todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Portanto, quem tem um nome escrito no livro da vida, recebe a autoridade do céu para ministrar na terra. Todos aqueles, não está falando do cargo, ali não está falando que é os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, recebem a autoridade do céu para ministrar na terra. Então, se eu e você tivemos um encontro com Jesus, se você teve um encontro com Jesus, essa autoridade não fica só com o pastor, porque ela não tem a ver com o cargo que eu tenho, ela tem a ver com o poder do nome de Jesus. Você vai ver Pedro e João dizendo ali, não, vocês estão olhando, achando que é por causa da minha santidade, ou por causa de alguma outra coisa, não, é por causa do nome de Jesus, que esse homem que estava doente, esse homem que estava coxo, agora pode andar. Então algumas coisas que a gente precisa entender sobre essa autoridade. Quem aqui crê que é salvo em Jesus? Olha aí. Você está vivendo sobre essa autoridade? Você está se movendo sobre isso? Então, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor vai entregar para nós essa noite, vai ativar a sua fé. Você vai fazer parte não apenas daqueles que talvez em algum momento necessitam do milagre, mas eu quero declarar que essa igreja será uma igreja ativa, que vai ser instrumento de milagre nessa cidade. Nós estamos aqui para servir governador Valadares, e o Senhor vai fazer isso através de sinais e maravilhas, de pregação, de cura, de libertação, através da minha vida e da sua vida. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Então essa autoridade, em primeiro lugar, ela é espiritual. Os espíritos malignos se submetem. Os demônios são expelidos por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Por isso que nós não precisamos temer o maligno. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que essa ação do inimigo às vezes tenha resultados visíveis nas pessoas, mas a origem, ela é espiritual. O Senhor já te deu essa autoridade. Você pode chegar na sua casa, todo espírito maligno não pode prevalecer, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Há uma autoridade pela palavra. Eu não estou falando aqui, irmãos, de achismo meu, estou falando de doutrinas, de igreja, não. Eu estou falando que a palavra de Deus nos diz. E nós estamos vivendo cabisbaixo, a gente está vivendo como cristãos fracos, como cristãos passivos. Pessoas que ficam assistindo o reino de Deus acontecer por causa de 1, 2 ou 3, e não entende que o Senhor já liberou dos céus essa autoridade sobre a sua vida. Ele te tirou lá do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, e te deu uma autoridade, aonde você chega, as trevas não podem prevalecer. Então essa autoridade é espiritual. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que essa autoridade, ela é poderosa. Poderosa, o texto diz assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Quando você lê aqui essa expressão, pisar em serpentes e escorpiões, não é que você vai lá para a roça agora e fala, agora eu vou usar a autoridade de Jesus aqui, vou pisar na cobra, na serpente. Quem é na Bíblia comparado a uma serpente? Quem, gente? O próprio Satanás. Então, quando o texto diz sobre serpente, é uma figura, é uma linguagem de figura, uma simbologia feita justamente serpentes e escorpiões a Satanás e seus demônios. Por exemplo, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 29, 12, 9 e 20, verso 2, melhor dizendo, fala que essa analogia de Satanás como dragão e como serpente. Então os demônios, ele não tem gerência, ele não tem poder na vida de um verdadeiro servo de Deus. O texto está dizendo para nós sobre todo o poder do inimigo. E o texto diz que nós vamos pisar, ou seja, o ato de pisar justamente corrobora com isso, porque nos mostra esse poder. Você vai pisar, há uma autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Uma autoridade. Uma vez, há uns anos atrás, ainda como pastor auxiliar,
um diácono lá da igreja que eu fazia parte. Ele me ligou quase meia-noite e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Eu falei: o que está acontecendo? Pai, tem aqui do lado, aqui a mulher está fazendo um negócio de macumba, aqui uns negócios aqui, uns tambor aqui do lado, eu estou ouvindo um barulho aqui, tum, tum, na minha parede. Mesmo depois que para tudo, parece que minha parede fica tum, tum, e aí, tem um barulho aqui acontecendo. Eu falei: irmão, ora aí, meu filho. A autoridade no nome de Jesus, então você começa a repreender aí. Aí ele ficou tão desesperado que eu fui lá. Orei com ele, e sumiu lá o barulho perturbador. Mas a gente precisa virar uma chave na nossa mente. Quem está entendendo diz amém. Virar uma chave na nossa mente, que essa autoridade está sobre a sua vida. Essa autoridade está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Olha o que Lucas 10:19 nos diz: eu lhes dei autoridade. Romanos 16:20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Quem já viu aquele filme, O Quarto de Guerra? Já viu aquele filme? Se não viu, vale a pena ver, né? Que é um filme sobre oração, discipulado, tantos ensinos, um filme muito forte sobre restauração de família, muito forte. E tem um momento nesse filme que justamente a pessoa, essa mulher, né, que é a personagem principal ali da intercessão, uma senhora negra, se ela sai do lado de fora da casa e começa a orar, repreender, né, toda perturbação contra a família dela, contra a casa dela, e ela começa a orar aquilo ali. Ou seja, é esse quarto de guerra mesmo. É essa autoridade que nós estamos revestidos. Então você precisa começar, e eu preciso começar a orarmos com ousadia dentro da nossa casa. A gente precisa orar com ousadia lá dentro da sua esfera de atuação, no ambiente de trabalho, orar, abençoar aquele lugar. Não temer as ameaças que às vezes levantam contra a gente. Não deixe as circunstâncias que estão diante dos seus olhos intimidarem a sua fé. Não deixe às vezes que as dores, os problemas venham limitar e abafar a sua fé. Dê voz à sua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Existe uma autoridade que nos foi conferida, para que a gente possa receber essa palavra com fé e começar a praticar. Porque é o que Pedro fez, gente. Nas 3 pregações, Pedro fala, ele tinha uma consciência muito clara da autoridade do nome de Jesus. Então o que eu gostaria de trazer aqui para nós essa noite é essa clareza na nossa mente, do Deus, a grandeza do Deus que nós servimos. Enquanto nós não trouxermos isso com toda clareza, veemência, nós não veremos os milagres, as coisas que nós ousamos em Deus, nós não viveremos isso. Então eu quero falar em rápidas palavras aqui sobre a fonte da autoridade, o receptor da autoridade e o bloqueador dessa autoridade. Primeiro, a fonte, a origem dessa autoridade. Mateus 10:1, que nós lemos, diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então quem é que chamou e deu autoridade? Qual o nome dessa pessoa? Quem? Jesus. Lucas 10:19, Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões. Então tanto em Mateus 10:1, você pode olhar aí, quanto Lucas 10:19, tem a expressão eu lhes dei autoridade, que foi dita pelo próprio Jesus. Então Jesus é a fonte da autoridade. Diga comigo, Jesus é a fonte da autoridade. Então esse poder que é conferido à igreja, ele vem de quem? Do próprio Cristo, do próprio Cristo. Então para que você entenda, para que você conheça sobre essa autoridade sobre a sua vida, você precisa entender essa autoridade que está sobre Jesus. Por exemplo, olha a amplitude dessa autoridade, para que a nossa oração seja revestida de ousadia, de fé, de intrepidez. A amplitude da autoridade. Primeiro, Jesus tem autoridade, diga comigo, Jesus tem autoridade sobre os enfermos. Lucas 5:17 diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar enfermos. E o poder do Senhor estava com ele para curar enfermos.
Então nós vemos que aquele que nos concede essa autoridade, ele tem autoridade sobre as enfermidades. A própria cura desse coxo, a cura do cego. Você vai ver surdos, gagos. Você vai ver no texto bíblico a mulher do fluxo de sangue sendo curado pelo nome de Jesus. Sejam enfermidades, entre aspas, simples, como a febre lá da sogra de Pedro, ou seja, enfermidades à nossa vista como complexas, como o aleijado, como o leproso daquela época que não tinha como sarar diante dos olhos da medicina a lepra. Jesus tinha poder para curar. Jesus tinha poder e continua tendo poder. É interessante, né, Glenda, que você cantou uma canção justamente falando sobre esse Deus do ontem e o Deus do hoje. Então o texto nos mostra que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar enfermos. E nós temos visto o Senhor fazer isso de forma tão tremenda. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma live, lá, as lives que eu faço devocional, 7 e 1 da manhã, terça e quinta, e eu fazendo uma live no momento de oração, ali uma pessoa que estava com uma enfermidade nos olhos, ele sentiu e testemunhou na hora, depois me mandou, era uma pessoa de Valadares, mandou uma mensagem para mim, depois no particular, falou: pastor, eu estava com uma enfermidade nos olhos, há muito tempo, eu não estava conseguindo enxergar, e naquele momento, da oração, senti os meus olhos sendo queimando, e de repente aquela escama saiu dos meus olhos, e eu comecei a ver normalmente ali, ele foi testemunhando no momento da live, porque o nosso Deus, ele tem poder de cura. Nós vimos o Senhor curando cânceres nessa casa. O nosso Deus tem poder de cura. Nós vimos aqui, eu recebi um menino que estava aqui com diagnóstico de 2 médicos infantis, com um problema no cérebro, levou em Belo Horizonte, tem pouco semana, chegou lá, a mulher falou: não, pode voltar que não tem nada. Nós cremos num Jesus que cura enfermidades, não só no passado, porque Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Então esse que nos dá autoridade, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele tem autoridade sobre os enfermos. Como nós lemos, Ele tem autoridade sobre os espíritos malignos. Marcos 1,34 diz assim: Jesus curou muitos que sofriam várias doenças e também expulsou muitos demônios. Lembra lá de Gadara, um homem que tinha uma legião de demônios, que era aproximadamente 6.000 demônios, e basta uma palavra de Jesus, e os 6.000 demônios não puderam permanecer naquele homem. Aquele homem voltou a ter um juízo, um pleno juízo, e teve a vida transformada. O Jesus que nós servimos, Ele tem poder sobre todas as coisas. Olha o que o Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então Ele tem poder sobre os espíritos malignos. E eu quero declarar, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre o seu casamento. Mal algum chegará à sua tenda. A gente conhece tanto ali a realidade do Salmo de número 91. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum nos tocará, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nessa batalha espiritual a gente precisa correr de 2 extremos. O primeiro é subestimar o inimigo. Falar: não existe, não tem nada a ver. Não, a gente vê na página da Bíblia as atuações às vezes malignas, perturbando famílias, perturbando pessoas. Então você e eu não podemos subestimar o inimigo. Mas uma outra coisa, nós também não podemos superestimar o inimigo. Ou seja, não dar a ele um poder além do que ele possui, porque ele pode ter um certo poder, mas nós servimos a um Deus em que a palavra diz que Ele é o El Shaddai, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então o poder dele é acima de todos. Pode exaltar a Ele com salve de palmas, para poder exaltar a Jesus. Então Ele tem poder sobre enfermidades. Então quando a enfermidade chegar na sua casa, exercite o poder e a autoridade do nome de Jesus. Você viu o Douglas testemunhando aqui, compartilhando o testemunho do filho, orou pelo filho. Então exercite isso, pai, exercite isso, mãe, ore pelos seus filhos. Tem enfermo, exercite o poder do nome de Jesus.
poder sobre as enfermidades, poder sobre os espíritos malignos que perturbam. Olha a autoridade que está sobre Jesus, irmã Beth. Ele tem poder sobre a natureza. Marcos 4:41, na experiência que eles viveram ali, de acalmar a primeira tempestade, os discípulos disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ele tem autoridade sobre os enfermos, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos, ele tem autoridade sobre a natureza. Os homens conseguem prever se vem tempestade, os homens conseguem prever se vem um terremoto, mas eles não conseguem deter a força do vento, não conseguem deter, como nós vimos no sul do país, a força da água. Eles não conseguem deter, porque o único que consegue deter todas as coisas é aquele que está sentado no alto e sublime trono, o nosso Jesus. Ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele diz: acalma-te, mar, e o mar tem que acalmar. Ele diz: emudece, vento, e o vento tem que cessar. Nas últimas 3 horas da crucificação, a gente vê Jesus pendurado, e no momento em que ele grita tetelestai, está consumado, toda a terra começou a entrar em trevas. Você vai ver que a terra começou ali a gemer. A natureza se compadece e se reverencia diante do poder de Jesus. Ele diz para a figueira: nunca mais haja fruto de ti. Na mesma hora a figueira seca, porque ele tem autoridade sobre a natureza. Ele abre o mar: levanta esse cajado, Moisés, e o vento eu vou soprar, e esse mar vai se abrir. Ele tem poder sobre os animais. Ele faz com que o leão não engula ali. É Daniel, porque ele tem poder sobre os animais. Ele tem poder sobre os elementos da natureza. Ele faz brotar nuvem. Jesus, tu és maravilhoso. Ele faz brotar nuvem nos céus. Ele faz nuvem no céu pegar fogo para aquecer um povo. Esse é o Deus do sobrenatural. Nós não servimos a um Deus normal, nós andamos na esfera do sobrenatural. E eu quero declarar que o sobrenatural vai fazer parte da sua vida, no nome de Jesus, porque os sinais seguem aquele que crê. Eu creio nesse Jesus. Essa autoridade que a gente recebe é por alguém que tem autoridade sobre espíritos malignos, é alguém que tem autoridade sobre enfermos, é alguém que tem autoridade sobre a natureza, é alguém que tem autoridade sobre os animais. O grande peixe tem que jogar Jonas lá na cidade de Nínive. Volta, Pedro, você tentou a noite toda, mas volta novamente o mar. Aquilo que sua rede estava vazia, ele dá uma ordem, com certeza, aos peixes, que faz com que a rede de Pedro fique cheia. Ele faz com que corvo carregue o próprio alimento, carne para alimentar o profeta. Nós cremos nesse Jesus que tem poder. Esse Jesus tem poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos, sobre os animais. Esse Jesus que tem autoridade até mesmo sobre a morte, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou a filha de Lázaro. E esse Deus que venceu a própria morte com a sua morte, e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Onde a Bíblia nos diz em Mateus 28:18, então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus que anda com você, não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Eu não sei qual é o problema, a vicissitude, eu não sei quais são as tempestades que estão assolando o seu coração. Talvez você entrou aqui e fala: meu casamento não tem mais jeito, para a minha vida não tem mais jeito, para a minha empresa não tem mais jeito. Não tem mais jeito para quem? Porque o Jesus que nós servimos tem poder para mudar qualquer cenário. E eu quero declarar sobre vidas aqui neste lugar, que o Senhor vai mudar realidades inalteráveis diante dos olhos humanos. O Senhor vai mudar realidades inalteráveis, sabe para quê? Para que todos vejam e saibam que é a boa mão do Senhor está contigo. O texto nos fala que Ele está sentado à destra de Deus. A Bíblia nos fala que o teu nome, o nome dele, por isso Filipenses 2:9, Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A
fonte da autoridade. Tudo que Pedro e a igreja primitiva vive é por causa do poder do nome de Jesus. Tudo que nós vimos a igreja primitiva movendo e que faz a gente ficar embasbacado, faz a gente ficar de queixo caído, é por causa da autoridade do nome de Jesus. Só que hoje muitas vezes nós temos sido uma igreja fraca no contexto geral, porque a gente não está vislumbrando, a gente fica com os olhos muito no problema e esquece de olhar para a cruz. A gente fica olhando muito para os problemas, para o comentário das pessoas, que leva a gente lá ao fundo do poço, em vez de olhar para o alto, como o salmista eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje Jesus está dizendo para vidas: mude o foco da sua visão, porque quando você olha para o problema te domina, mas quando você olha para Cristo, Deus domina os seus problemas. Coloque os seus olhos nele, comece a ver a cruz vazia, que é um grito no meu e no seu coração, que ele venceu a morte e ressuscitou. Esse Deus que no dicionário dele não há palavra impossível, porque tudo é possível ao que crê. Eu creio nisso, eu creio que vem um tempo de sinais e maravilhas. Eu creio que veremos dentro dos nossos lares os milagres acontecendo para a glória de Jesus. Uma vez eu estava numa reunião de um conselho de pastores, um tenente, já tem alguns anos aqui na cidade, assumiu ali a região do Santa Rita, e ele compartilhou esse testemunho que 3 meses ele fez de jejum e oração com a equipe ali, um tenente da polícia, começou a orar, jejum e oração por aquele lugar, em um lugar que toda semana noticiava um assassinato numa região, e fazia esse jejum e oração, e orava naquele lugar. Depois ficou 1 ano, um negócio que toda semana tinha crime, ficou 1 ano inteiro sem ter nenhum crime. Poder do nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente acha que o que vai resolver o nosso problema dentro de casa é a habilidade dos nossos argumentos, mas Jesus está falando para vidas aqui, é o dobrar dos nossos joelhos. Você acha que vai mudar fulano e beltrano? É os argumentos, a força dos seus argumentos, mas Jesus está instruindo para mim e para você, é o dobrar dos nossos joelhos, porque nada pode resistir à oração de um servo de Deus. Não sei quantos já viram, se você digitar no YouTube, depois você digita lá avivamento em Almolonga, uma pequena cidade, em que as cadeias ficavam todas as vezes muito lotadas. As cadeias lotadas, filma eles nesse noticiário, avivamento em Almolonga. Você vai ver pessoas caídas nas ruas, com filmagens reais. Era um caos, a cidade não tinha prosperidade financeira. Até que um momento alguns irmãos se reuniram ali e começaram a orar. E depois o Senhor começou a mover um grande avivamento naquele lugar, através da oração de um povo simples. A ponto de que as 4 cadeias foram fechadas, porque as pessoas já não estavam mais cometendo delitos neste lugar. Isso não é coisa de muitos anos atrás, não, é recente. O negócio é que muitas vezes a gente tem, né, irmão Geraldo, muito conhecimento, mas às vezes a gente não coloca em prática aquilo que nós conhecemos, mas que o Senhor nessa noite venha elevar a nossa fé, que o Senhor nessa noite venha alinhar o foco da nossa visão, para entender que é Ele tem toda a autoridade, e essa autoridade foi conferida à igreja. Então a origem dessa autoridade é o Cristo, que tem poder sobre todas as coisas. O receptor dessa autoridade, como nós já vimos, de quem é conferida essa autoridade, é justamente a igreja do Senhor. Ele faz o infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E para finalizar, quais são então os bloqueadores dessa autoridade? A fonte dessa autoridade, o Ministério de Louvor pode vir, a fonte dessa autoridade é Jesus. E nós vimos já a autoridade que está sobre essa autoridade que nos dá autoridade. Poder sobre todas as coisas.
O receptor dessa autoridade não são só os 12, nem só os 72, mas é todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E quais são então os bloqueadores dessa autoridade? Por que muitas vezes nós falamos, pastor, eu vejo isso na palavra, por que muitas vezes isso não acontece comigo, não acontece com fulano? Por que a gente não vê? Porque existem alguns bloqueadores. Na palavra de Deus diz, primeiro deles, não ser, 4 impedimentos, não ser genuinamente convertido. Porque Jesus aqui, ele dá autoridade para os 12, e depois para os 70, e no final dos 70, no verso 20, ele diz assim, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, essa autoridade não é dada a toda a multidão, a autoridade é dada a quem o nome está escrito no livro da vida, quem de fato teve um encontro com Jesus, quem de fato nasceu de novo. Então, para que nós possamos ser revestidos dessa autoridade, não adianta você colocar a Bíblia no Salmo 91 aberto lá na sua casa, não. Você precisa estar debaixo daquela realidade. A gente fica com a Bíblia até amarela lá, para ver se, sei lá o que acontece, né? Coloca a Bíblia aberta lá. Não adianta você ter uma Bíblia aberta ou fechada, se essa palavra não está sendo vivida. Toda aquela bênção, as bênçãos do Salmo 91, de que 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, a praga que voa ao meio-dia, a mortandade à meia-noite, enfim, todas aquelas bênçãos de proteção, tem base no versículo 1, aquele que habita no esconderijo, não é que visita o esconderijo do Altíssimo, não, que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, quem vive com Deus, quem anda com Deus, quem nasceu de novo, é sobre esses que vem a autoridade. Então o diabo, querido, ele não respeita o diploma que a gente tem na parede, mas a marca do sangue de Jesus que a gente tem no coração. Ele não respeita a quantidade de diploma, ele não se rende a uma religião que nós carregamos, ou uma religião que nós frequentamos, mas os joelhos de cristãos cheios do Espírito Santo. Então nessa noite eu não sei como está a sua vida com Deus, mas o Senhor quer fazer muita coisa na sua vida e através de você. Mas o primeiro passo é nascer de novo. O primeiro passo não é ser simplesmente uma pessoa boa, porque nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. As boas obras é apenas um resultado da nossa salvação, mas ela não compra a nossa salvação. Mas eu sou uma pessoa boa. Não, nasceu de novo. Como que eu vou saber? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, há uma certeza na nossa alma, não é arrogância, é certeza bíblica. O Espírito de Deus testifica. Se Jesus voltar hoje, eu vou estar com Ele na eternidade. Uma pergunta que ajuda muito a gente a alinhar o nosso coração sobre o novo nascimento é: se Jesus voltasse hoje, daqui 30 segundos, estou vendo até a gente já dobrando o joelho, Jesus tem misericórdia. Se Jesus voltasse hoje, você tem a convicção absoluta de que você estaria com Ele na eternidade? Se não, olha que oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, de receber uma palavra, de ouvir a sua voz e de alinhar o nosso coração. Os milagres aqui abriram as portas para a salvação, porque o maior milagre não é a cura, o maior milagre não é a libertação, o maior milagre é a salvação. É quando um dia a nossa vida findar nessa terra, nós estaremos com Ele para todo sempre. Você já imaginou que daqui a 80 anos não tem ninguém mais aqui? Daqui a 80 anos tem ninguém mais aqui. Nenhum de nós que estamos aqui provavelmente. Não sei que tem uma criancinha aí muito novinha. Mas nenhum de nós estaremos aqui. E aonde nós estaremos? Porque o corpo volta ao pó. Aonde nós estaremos? Depende do caminho que nós estamos decididos a trilhar aqui nessa terra. Porque João 14:6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Às vezes nós morremos aqui por conquistar as coisas dessa terra e esquecemos das coisas que são eternas. Mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui, você crê nisso? O Espírito de Deus está movendo em coração, e essa é uma noite de salvação de vidas.
Eu louvo tanto a Deus porque eu com 10 aninhos de idade ouvi uma pregação, novinho menino. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus. De fato, a melhor decisão que eu já tomei na minha história. Que impacta em todas, impacta até hoje, impactará para todos, em todas as áreas da minha vida, sobretudo na eternidade. Então hoje Jesus nos trouxe aqui. Quem quer receber dessa autoridade no nome de Jesus? Jesus vai levantar muita gente aqui, Mambete, como instrumento de milagre. E o primeiro passo é nascer de novo. Nicodemos era um cara mestre religioso. Ele era um dos principais da sinagoga, o Nicodemos, principais. Um cara que fazia parte do Sinédrio. Eram os 70 caras mais assim, estudiosos lá. Ele estava no meio desse grupo, o cara sabia tudo das escrituras. Mas ele precisava nascer de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Porque a nossa intelectualidade não tem poder de nos salvar. Mas ele era religioso, a religião também não salva. O que salva é de fato eu entregar e viver uma vida de relacionamento com Jesus. Porque ele era um religioso, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus genuíno, os nossos desejos mudam. Quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, as coisas do mundo que eram atrativas para nós, se tornam preto e brancas. Perde o valor. Há um desprazer na nossa alma por isso. Você fala, esse lugar não me pertence, isso aqui não faz parte, isso não preenche. Quando nós temos um encontro com Jesus, começa o Senhor a nos ferir com uma fome e sede por Ele. Há uma sede na nossa alma por buscar mais a presença dEle. E Jesus está fazendo obra em corações aqui. O Senhor está trazendo sobre vidas aqui. Você vai sentir nojo de vícios que te escravizam. Não vai precisar de ninguém chegar para você e falar, precisa abandonar isso, porque não tem a ver com pode e não pode. Tem a ver com você andar com Ele, agradar a Ele e viver para a glória dEle. É isso. E somente o Espírito de Deus pode gerar isso. Não tem argumento de pastor, não tem nada que pode gerar, a não ser o Espírito de Deus. Que o Senhor nos fira com uma fome e sede pela presença dEle. Uma fome e sede. E dizer, Jesus, o que eu mais quero é viver em Ti, é viver para Te agradar. E Jesus está ferindo nessa casa, pessoas aqui ferindo o coração. Vai gerar um desprazer nas coisas que antes eram prazerosas, mas que não agradavam a Deus. E vai ser uma ação do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. E se prepare, porque Ele vai gerar isso. Ele vai gerar isso em vidas. Porque Ele quer tirar você de uma posição de necessidade de milagre. E vai você ocupar uma decisão, uma posição de instrumento de milagres. Deus está dizendo ao meu coração, gente que está entrando aqui há muitos meses, na posição de um necessitado de milagre, se prepare, há uma ação do Espírito te transicionando para uma nova posição, para a posição de instrumento de milagre. Sai dessa vida de ser um necessitado, porque eu vou te transicionar para uma vida de ser um instrumento de milagre. Mas eu sou indulto, mas eu sou inculto, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você diz, tem a ver com o que Ele diz, tem a ver com o propósito de Deus. O Senhor vai salvar vidas, e não só vai salvar, mas o Senhor vai te usar nessa esfera onde Ele te salvou. Ah, Jesus, essas conexões que Ele permitiu você ter não foram por acaso. Você vai viver nessas mesmas conexões, porém transformado. Ele mudou, Ele está diferente, Ele fala diferente. Se você crê, você pode adorar Jesus. Se você recebe essa palavra, a única coisa que pode nos impedir é se nós não passarmos pela via do novo nascimento. Qual a coisa que nos impede de receber, ou de receber dessa autoridade? Salmo 66:8 diz assim: se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Está na palavra.
se eu acalentar, se eu guardar, se eu alimentar o pecado, acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, a prática do pecado faz com que as nossas orações não sejam respondidas. Aí você diz: por que essa autoridade? Por que eu não vejo essa realidade? Porque tem pecado que está sendo acalentado, tem pecado que está sendo alimentado dentro da sua vida. Mas nessa noite a boa notícia é que a palavra de Deus também nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Qual que é a boa notícia? Tem perdão de Deus. Pode ter pecado que até o dia de hoje te escravizou, mas no poder do nome de Jesus, essas correntes serão quebradas, e você vai sair daqui livre pelo poder do nome de Jesus. Antes de Josué atravessar o rio Jordão, a mesma experiência que Moisés viveu ao atravessar o Mar Vermelho, porém no rio Jordão, a primeira coisa que Deus disse para Josué foi assim: Josué, santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Sabe por quê? Preste atenção, a santidade precede a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando você está andando com Deus, você começa a ver o sobrenatural de Deus tocando a sua vida, tocando a sua casa. São coisas que bloqueiam você não ser uma pessoa que ainda passou pelo novo nascimento. O pecado, a falta de fé, porque os sinais seguem aqueles que creem, e sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje existe uma autoridade do céu para ser liberada sobre a sua vida, e o que Deus tem falado fortemente no meu coração nesse momento, creio como há uma impressão do Espírito de Deus, é de transicionar pessoas aqui, de necessitados de milagres, para uma posição de instrumentos de milagres. Está chegando um tempo nessa casa, segundo semestre, se prepare, existe uma palavra liberada. O Senhor vai usar pessoas como instrumentos de milagres, pessoas comuns, pessoas improváveis, mas que estão andando na presença dEle, estão revestidos dessa autoridade dEle. Você vai narrar milagres que você nunca pensou viver, do que Deus vai fazer na sua vida e através de você.